Vejamos então os diferentes jeitos de formular uma pergunta. Então, a gente vê aqui a primeira frase. Tu aimes le vin rouge? Você gosta de vinho tinto? Vinho tinto a gente chama em francês de vinho vermelho. Rouge significa vermelho. Tu aimes le vin rouge? É um primeiro jeito de você formular a pergunta. Mas você pode dizer também: Est-ce que tu aimes le vin rouge? Você vê aqui na frente eu acrescentei o est-ce que em vermelho. Ele não é obrigatório. É um jeito de reforçar, de enfatizar que você está fazendo uma pergunta. Porque aqui, se eu não tiver a boa entonação, pode parecer uma afirmação. Se eu falar tu aimes le vin rouge, é uma afirmação. Se eu falar tu aimes le vin rouge, é uma pergunta. Então, às vezes, para evitar, de repente, uma confusão, se você está afirmando ou questionando, você colocar est-ce que na frente, não tem mais nenhuma dúvida possível. Trata-se de uma pergunta. Então, tu aimes le vin rouge ou est-ce que tu aimes le vin rouge? Esse daqui do lado da direita é um pouquinho mais formal, mas não é muita coisa, não é muita diferença. São dois jeitos diferentes de você formular uma pergunta. Vejamos a segunda. Tu veux sortir ce soir? Você quer. Tu veux é você quer. O X não se pronuncia. Tu veux sortir ce soir? Você quer sair essa noite? Eu posso enfatizar o fato que eu estou fazendo uma pergunta colocando est-ce que na frente. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Troisième question. Terceira pergunta. Il fait froid? Faz frio? Il fait froid? Vocês veem aqui que o T não se pronuncia no final. E aqui o D não se pronuncia. Il fait froid. Faz frio. Você vai dizer, utilizando o est-ce que, est-ce qu'il fait froid? A gente vê aqui o choque de vogal, o QUE, vai se transformar em QU apóstrofe, tá? Pela questão do choque de vogais. Il fait froid? Est-ce qu'il fait froid? Vous avez envie d'une glace? Vocês têm vontade de um sorvete? Vocês têm vontade? Vous avez envie. Cuidado para não pronunciar o E aqui, tá? Envie. Vocês têm vontade de um sorvete? Ou a senhora ou o senhor tem vontade de um sorvete? Lembrando que o vous significa a senhora, o senhor e vocês. Ou você pode dizer, est-ce que vous avez envie d'une glace? Tá? Então, aqui tudo bem, a gente tinha perguntas sem palavras interrogativas. Vamos ver agora como vai ser com palavras interrogativas. Então, vejamos agora quando a gente formula uma pergunta com palavras interrogativas, como o, quand, comment, onde, quando, como. Primeiro exemplo. Tu vas où? Você vai aonde? Tu vas où? Se eu optar por fazer a pergunta com est-ce que, vou ter que aplicar essa fórmula. Começando pela palavra ou as palavras interrogativas, depois colocando o est-ce que, depois o sujeito e depois o verbo. Então, tu vas où? Eu posso dizer também, où est-ce que tu vas? Vocês veem o où sendo a palavra interrogativa, est-ce que, tu, o sujeito, e vas, o verbo. Tu vas où? Où est-ce que tu vas? As duas perguntas querem dizer a mesma coisa. Essa daqui da direita é um pouco mais formal. Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Vejamos a segunda. On part quand? A gente parte quando? On part quand? Vocês veem que aqui o T não se pronuncia, aqui o D não se pronuncia. On part quand? A gente parte, a gente vai embora quando? Utilizando o est-ce que, eu vou começar com a palavra interrogativa, no caso quand. Quand est-ce qu'on part? E aí, prestem bem atenção que esse D aqui, na hora de fazer a liaison, vai se pronunciar como um T de tatu. Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on part? Eu sei que é bizarro, mas o quand, na hora de fazer a liaison, o D se pronuncia como se fosse um T. Então, on part quand ou quand est-ce qu'on part
quer dizer a mesma coisa. Quando que a gente parte, quando que a gente vai embora. Terceira pergunta. Elles vont à Paris comment? Elas vão para Paris, elas vão a Paris como? De trem, de avião. Elles vont à Paris comment? Né? O S aqui não se pronuncia, aqui o vont, o T não se pronuncia, Paris. O S não se pronuncia, comment? O T não se pronuncia. Elles vont à Paris comment? Fazendo a pergunta com est-ce que, eu começo pela palavra interrogativa, que é comment. Comment est-ce qu'elles vont à Paris? Comment est-ce qu'elles vont à Paris? A quelle heure ça finit? A que hora isso termina? A que hora termina? Em português, vocês podem dizer a que hora termina, sem sujeito para o verbo. Em francês é obrigatório. Nesse caso vai ser ça. Ça seria isso. A que hora isso termina? A quelle heure ça finit? Aqui eu tenho 3 palavras interrogativas. A, quelle heure. São 3. Então, eu vou começar a perguntar com a quelle heure. As 3 palavras interrogativas. A quelle heure est-ce que ça finit? A quelle heure est-ce que ça finit? Quinta pergunta. Ça coûte combien? Isso custa quanto? Ça coûte combien? Novamente, eu tenho que colocar o ça. Não poderia dizer simplesmente coûte combien. Seria errado. Ça coûte combien? Combien est-ce que ça coûte? As duas perguntas querem dizer o mesmo. Combien est-ce que ça coûte? Sendo um pouquinho mais formal. Et enfin, la dernière, a última, la dernière. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vocês têm qual idade? Ou a senhora ou o senhor tem qual idade, né? Lembrando que o vous pode significar a senhora, o senhor ou vocês. Aqui tem 2 palavras interrogativas, qual idade? Então vai ficar quel âge est-ce que vous avez? Quel âge est-ce que vous avez? Agora vocês vão me dizer, mas espera aí, aqui nessa coluna da esquerda, às vezes a palavra interrogativa está no final, como aqui, tu vas où, on part quand, elles vont à Paris comment, e aqui está no começo, à quelle heure ça finit. Você pode colocar no começo ou no final, ou seja, aqui tu vas où, a palavra interrogativa sendo où, você poderia dizer também où tu vas. Pode. Elles vont à Paris comment? Comment elles vont à Paris? Tanto faz. Geralmente, com as palavras interrogativas où, quand e comment, sem o est-ce que, a gente tende mais a colocar no final da frase, mas você pode colocar no começo também. Ou, aqui, à quelle heure ça finit? A gente poderia também colocar o à quelle heure no final. Ça finit à quelle heure? A que hora termina? Terminar a que horas? D'accord? Ça coûte combien? Quanto custa? Eu poderia dizer combien ça coûte, sem problema. Ou aqui, vous avez quel âge? Eu poderia começar a perguntar com quel âge vous avez. Aqui, como é mais informal, tem mais flexibilidade sobre o que pode ser falado ou não. Aqui, como é um pouquinho mais formal, não tem tanta flexibilidade. Por isso que tem que respeitar essa ordem daqui. Começando sempre a pergunta com a ou as palavras interrogativas, caso você decidir utilizar o est-ce que. Então, vejamos agora quando eu tenho uma interrogação com a palavra quoi, que quer dizer o quê? Quoi. Porque aqui tem uma variação. Então, vamos lá. O quoi, eu vou utilizar ele só no final da frase. Por exemplo, tu fais quoi? Você faz o quê? Vous voulez boire quoi? Vocês querem beber o quê? Il se passe quoi? Está se passando o quê? O que está acontecendo? Il se passe quoi? Je peux faire quoi? Eu posso fazer o quê? Então, no caso de você fazer a pergunta de maneira mais informal, você colocar o quoi no final e não tem problema nenhum. Agora, o quoi no começo da frase vai se transformar em que. Que no começo da frase. E como depois vem o est-ce
que começa com uma vogal, eu vou ter um choque de vogal e é obrigatório fazer esse choque de vogal e colocar esse e trocar esse E daqui por um apóstrofe. É obrigatório. Então, tu fais quoi? Vai se tornar qu'est-ce que tu fais? Isso daqui, você vai pronunciar qu'est-ce que. Esquece por enquanto ortografia bizarra e só repita. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais? O que você faz? Qu'est-ce que tu fais? Ou, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ou, qu'est-ce que tu fais? De jeito nenhum, eu posso começar a pergunta com quoi est-ce que tu fais? Errado total. Qu'est-ce que tu fais? Segunda frase. Vous voulez boire quoi? Vocês querem beber o quê? Ou a senhora, o senhor quer beber o quê? Esse quoi vai na frente e se transforma em que. Por conta do choque de vogais com est-ce que vai se tornar qu'est-ce que vous voulez boire? Novamente, vamos dizer só qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez boire? Vous voulez boire quoi? Qu'est-ce que vous voulez boire? Il se passe quoi? Está acontecendo o quê? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et la dernière, a última, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Novamente, no primeiro tempo, falar qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? E para terminar, vamos ver o terceiro e último jeito de você formular uma pergunta que você quase não vai ouvir no francês falado do dia a dia. É o que a gente chama de français soutenu, francês requintado, francês intelectualizado. Você vai ver mais por escrito, na literatura, nos artigos científicos, nos jornais, ou até em palestras, discursos políticos, mas no dia a dia, na rua, com certeza não. Em todo caso, vamos ver para que saibam que ainda existe mais um jeito. É o jeito de inverter. L'inversion. A gente vai colocar primeiro o verbo, o tracinho. Esse tracinho em francês se chama tirer. Verbo tirer, sujet. Verbo, tracinho, sujeito. Vejamos, por exemplo, uma pergunta sem palavra interrogativa. Vous aimez le vin rouge? Vocês gostam de vinho tinto? Aqui eu vou simplesmente inverter primeiro o verbo, le tirer, o tracinho, e o pronome. Aimez-vous le vin rouge? Muito mais requintado e sucinto que os dois outros. Muito mais. Segunda, com uma palavra interrogativa, que vai ser pourquoi, por quê? Pourquoi il pleure? Por que elas choram? Pourquoi il pleure? Primeiro a palavra interrogativa, depois o verbo, o tracinho, o sujeito. Pourquoi pleure-t-il? Aqui eu faço la liaison. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi il pleure? Pourquoi pleure-t-il? Esse daqui, muito mais requintado. Pourquoi pleure-t-il? Elle danse comment? Ela dança como? No sentido de como ela dança bem, qual é o nível dela, né? Elle danse comment? Primeiro a palavra interrogativa, comment, depois o verbo, e aí que tá. Chatice do idioma francês e essa regra de choque de vogais. Nesse caso da inversão do verbo, tracinho, pronome, ou tracinho, sujeito. Aqui eu tenho que colocar esse tracinho, tracinho, para evitar o choque de vogal. Senão eu teria comment danse elle, e eu teria um choque de vogais. Para evitar esse choque de vogal, para ter uma sonoridade mais agradável, a gente tem que colocar esse T para evitar o choque de vogal. Comment danse-t-elle? Muito mais requintado do que elle danse comment. Não se preocupem que esse comment danse-t-elle vai ser só
em conversas bem informais, ou na literatura, como eu comentei anteriormente, mais por escrito do que por falado. Elle danse comment é totalmente correto. E para terminar, o famoso quoi? Tu veux faire quoi? Você quer fazer o quê? Tu veux faire quoi? De um jeito muito mais requintado, que de repente você vai ver na literatura. Que veux-tu faire? Lembrando que esse quoi, no começo da frase, se transforma em que. Que veux-tu faire?